Olá! Quando pronunciamos a palavra educação, qual é a imagem que se forma em sua mente? É provável que a imagem idealizada seja de uma escola com salas, carteiras, alunos, professores. Este é um espaço identificado com a educação formal, organizada com uma determinada sequência, com estrutura, planos de estudos e papéis bem definidos. No Roda de Conversa de hoje, vamos discutir como estimular o aprendizado das crianças e jovens para além dos muros da escola, aproveitando os espaços não formais do conhecimento. Locais públicos, oferecidos pelas cidades e que podem despertar a curiosidade e estimular o aprendizado, se constituindo como mais uma possibilidade pedagógica distinta, mas não menos enriquecedora do que a que ocorre na escola. Espaços não formais do conhecimento, a escola além da escola. Esse é o tema do Roda de Conversa de hoje. Idealizado pela Magistra, a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social da Secretaria de Estado de Educação, a cada edição, o Roda de Conversa discute temas do cotidiano escolar, sob a perspectiva pedagógica. Participam hoje do programa o professor Bernardo Jefferson de Oliveira, doutor em Filosofia e diretor do Espaço Tim UFMG do Conhecimento, que integra o Circuito Cultural Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Converso também com o professor Ildeu Castro Moreira, doutor em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor do Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Converso ainda com a professora Leonor Bezerra Guerra, doutora em Biologia Celular pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora em Neuroanatomia da mesma instituição. Ela também coordena o projeto Neuroeduca, voltado para a capacitação de educadores em relação às bases biológicas do aprendizado para a divulgação das neurociências nas áreas de educação e saúde. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando então de espaços não formais do conhecimento ou espaços não formais para a educação. Temos diferença em relação a esses dois espaços? Professor Bernardo? Eu creio que não, porque muitos, eu acho que a gente pode considerar lugares, quer dizer, os museus, tudo são, obviamente, espaços não formais de conhecimento e de educação. Mas outras atividades da cidade, elas também são formativas e condensam experiências que são interessantes para os professores, para os alunos. Eu penso que conhecimento faz parte da educação, né? Então, são coisas que são articuladas. Um dos aspectos da educação é o desenvolvimento do conhecimento, associado a desenvolvimento de habilidades mais motoras, atitudes. E nesse aspecto, esses outros espaços, eles também colaboram para, além da questão do conhecimento, que o indivíduo desenvolva também habilidades, atitudes, a forma como ele se comunica com as pessoas, como ele interage com outras pessoas, como ele se comporta em determinados locais. Então, eu acho que é um ganho espetacular. São complementares, então, professor Ildeu? Eu acho que a gente aprende no mundo, né? A escola é um lugar privilegiado de aprendizado na nossa civilização, né? E a gente deve valorizar isso todo o tempo. Agora, a gente não pode pensar só a escola como um espaço de aprendizado. E esses espaços podem ajudar muito, né? Nesse sentido que estava sendo colocado, das atitudes, das práticas, mas também de conteúdos novos, de criar novas perguntas, de inclusive renovar a escola, né? Tanto para o aluno quanto para o professor, a visita a um espaço, a uma fábrica, a uma hidrelétrica, a uma granja, a uma plantação, a um coreto, a um monumento histórico da cidade, a um museu de ciência, a um planetário, a um parque ambiental. Quer dizer, tudo isso coloca questões para a educação, em particular para a educação sobre ciência, ou sobre temas históricos, ou sobre temas sociais, coloca novas questões e uma maneira, inclusive, de você trabalhar aquele conteúdo da escola dentro de um novo contexto do mundo, da natureza e da sociedade. Então, eu acho que são espaços que podem ser muito mais aproveitados do que tem sido na educação no Brasil. Agora, de qualquer maneira, pensando nesse espaço privilegiado, o professor Ildeu diz, da educação formal, vamos dizer assim, há que se conjugar, quando nós estamos pensando, né, nos nossos professores e
enfim, como conjugar essas experiências que estão do outro lado da rua, né? Na verdade, um engarrafamento, uma chuva, enfim, com a proposta político-pedagógica da escola, né? O espaço do conhecimento ele está aí, está aqui no estúdio, está em todos os lugares, mas, na verdade, para que possa ser efetivo do ponto de vista da formação, vamos dizer, pelo menos formal, e aí torná-la mais desafiadora, há que se articular esses espaços com a proposta político-pedagógica. E vocês têm visto isso, professora? Estou vendo que... O que eu tenho observado sobre isso é que esses espaços diferentes, eles permitem uma adequação maior do que a escola faz em relação ao tempo em que o sujeito vive. O indivíduo aprende num determinado espaço e tempo do mundo, né? Onde a gente tem uma sociedade com valores que mudam de tempos em tempos, com recursos tecnológicos que também mudam, né? Então, a forma de aprender, do ponto de vista de processo de aprendizagem, ela não é diferente do que era antigamente. Mas o contexto em que a gente aprende e a vida para a qual a gente aprende, ela muda com o passar do tempo. Então, esses espaços, eles de forma geral, eles são adequados ao nosso tempo. Então, se a gente pensar nos museus, nas granjas, nas hidrelétricas, nas praças, coretos, eles estão no mundo que é o mundo de hoje, do século XXI. E o indivíduo aprende para a vida nesse século, né? Então, a gente tem que pensar que o sujeito... Quando aprende, o aprendiz, ele desenvolve mecanismos para a sua aprendizagem que tem relação com a vida dele. Ele aprende para viver melhor, para se adaptar melhor ao ambiente. Então, esses espaços são estímulos, né? São motivadores para o desencadeamento de todo um processo biológico que caracteriza a aprendizagem. E eu acho que é importante o professor na escola ter essa visão, ter esse olhar sobre o que significa aprendizagem, de que a aprendizagem é para a vida, porque aí ele vai começar a observar esses outros espaços como um espaço de recurso muito grande para o indivíduo, né? E isso talvez facilite a articulação com o projeto político-pedagógico da escola. A escolha, inclusive, qual espaço ir. Exato. Lá no espaço do time FMG, observa dessa maneira, Bernardo, as escolas têm ido. Sim, as escolas vão, o público a grande parte é público escolar, né? Mas, embora eu acho que a gente vê esses espaços não formais sejam riquíssimos, né? Eu acho que tem uma diferença do espaço formal, é lá que vai ser organizado, então acho que o professor tem que estar atento a nisso, né? A riqueza do que tem lá fora, mas o lugar de sistematização é a escola. E o professor é quem faz isso, né? Quer dizer, não sozinho, né? Num coletivo, mas... Então, eu vejo muitas experiências ricas fora da escola, mas a gente que está no museu não acompanha muito como deveria. Eu acho que até saber mais o que é feito na escola, não só como preparação para essas experiências, mas também como essas experiências são articuladas com as várias disciplinas, com os processos escolares normais, né? Eu não sei, às vezes eu acho até que pode ser interessante aí, né? Em outros programas eu também me coloco assim como pai, né? A gente vê os meninos indo, estou indo passear, estou indo no zoológico. Como é que isso se articula? Bacana, ir no zoológico é legal, mas você pode ir comigo e isso não significar uma experiência, certamente será diferente. A gente consegue pensar, professor Ildeilson, do ponto de vista até de uma política mais estruturada, articulando esses equipamentos que são importantes, né? Enfim, para tudo isso? Eu acho que você disse bem, eu acho que o entretenimento, a diversão é ótimo, mas não é só isso. A gente quer que a saída nesse espaço seja um espaço usado dentro do processo educativo geral. Portanto, é fundamental que seja integrado com o projeto político-pedagógico da escola, com o trabalho dos professores. Agora, a ida a esses espaços também pressupõe um trabalho anterior, portanto, é fundamental, para estar integrado e não apenas um passeio ou uma coisa que vai relaxar o professor e os estudantes, que também é importante, eles conviverem em outro ambiente social, mas também, ou apenas de preencher um tempo escolar de uma maneira mais divertida. Isso também é importante se divertir, claro, mas eu acho que esses espaços podem trazer muito mais.
Esse aprendizado, se tiver integrado de maneira mais eficaz com o projeto da escola, isso certamente acrescenta muito. Então, portanto, a preparação anterior, a interação dos professores com esses espaços, com os museus de ciência, com o planetário, com o parque ambiental, saber que vai numa hidrelétrica, as pessoas que vão receber os estudantes e os professores, quer dizer, você tem um trabalho de preparação anterior e um trabalho também de questionamento todo o tempo. Né? Os alunos têm que ser, e são muito inteligentes as crianças, e às vezes a gente não respeita a inteligência delas. Então elas são curiosas, fazem perguntas, e um critério para saber se a visita foi bem sucedida é você ver se na semana seguinte as perguntas que as crianças fazem aumentaram e ficaram mais profundas. E fazem perguntas sobre, relacionando aquilo que é o conteúdo do que ela está aprendendo na escola com a vida lá fora, com aquela experiência que ela teve. Então eu acho que essa integração do projeto da escola com essa atividade é fundamental. E por isso exige um esforço do professor. Quer dizer, não é uma coisa fácil. Operacionalmente fazer essas visitas também, em geral, não é trivial. Logístico, né? A logística no ônibus, autorização. Exatamente. Então, para valorizar, inclusive, para justificar todo esse esforço, essas ações têm que ser bem preparadas para depois poderem ser aproveitadas melhor na escola. Agora, Irineu, a gente não pode também achar que a escola vai se reproduzir a sala de aula nesses lugares, sim, claro, que é um perigo, né? Vamos dizer, o professor... ele está tão preocupado com o conteúdo escolar ou com a sequência do currículo que ele usa o museu ou um zoológico, como você falou, como uma sala de aula... Um canteiro de obra, se você for pensar, está à beira da COP, seria ótimo, né? Quer dizer, são experiências ricas, mas é difícil essa visita. Quer dizer, eu acho que o professor tem que tomar cuidado com isso e nos espaços mais instituídos, assim, esses, como os museus, eu acho que já há uma tentativa de se preparar para que não seja uma reprodução da aula em outro local, né? É curioso que o professor ele tem que ter uma abertura para vivenciar de uma forma diferente. Ele muitas vezes vai estar no lugar lá não como o professor que detém o conhecimento, mas como alguém que está descobrindo junto, compartilhando. Né? Ele está no lugar do visitante também, e a relação muda, a relação do aluno com esse professor que está tendo essa experiência. E eu acho que ele tem que estar disposto a isso. Então é difícil, que exige uma articulação, uma integração com a questão, né, com a preparação escolar, com o currículo escolar, mas tem que tomar cuidado para não ser uma aula fora da escola, uma aula formal, né? Mas se a gente pensar, o que esses espaços eles fornecem que os torna tão assim diferentes e especiais em relação à sala de aula? Primeiro, que o indivíduo vai estar livre, ele não está assentado numa carteira, né? Outra, que ele consegue interagir com o outro na medida em que passeando percorrendo um espaço com outro colega, ou tendo um monitor ou a professora acompanhando, ele pode fazer perguntas na hora exata em que a dúvida vai acontecendo, né? Outra, que ele tem um tipo de estimulação sensorial que a sala de aula frequentemente não dá. Então, dependendo do espaço, se for uma praça, por exemplo, ele tem estímulos assim de vento, de frio, de temperatura, né? De cheiro das coisas, de movimentação de outras pessoas. Então, isso é muito rico para mobilização do sistema nervoso, do cérebro daquele indivíduo em relação àquele contexto. E outra, é um espaço que desencadeia vários tipos de emoção, tanto relacionadas aos conteúdos específicos desses espaços, né, ao que o espaço está oferecendo, mas emoções relacionadas ao que o indivíduo está sentindo na interação com outras pessoas ali e também naquele momento em que ele se depara com algo que ele vê, que ele desconhece, né, nunca teve possibilidade de ter contato com um determinado objeto, uma determinada instalação no museu ou numa granja com uma máquina que ele não conhece, ele consegue ter emoção daquele momento da curiosidade, né? Então, eu acho que é extremamente ativador do cérebro desses meninos esses espaços não formais, sabe? E nesse sentido, o professor precisa, sim, fazer uma visita prévia a esses espaços,
Ou seja, tem que fazer parte do planejamento de um deslocamento de uma turma, esse estudo do professor. Ele tem que perceber quais são os objetivos de aprendizagem que ele quer atingir ao visitar aquele espaço. Senão vira um passeio. Né? Exato. Então, vira um passeio. Ele, como educador, tem que dizer, olha, eu quero, ao final desse passeio, que as crianças tenham desenvolvido essas e essas habilidades. Então, é algo que demanda trabalho do professor, precisa ter criatividade, porque você precisa tentar articular aquilo que o espaço oferece com o que ele ou já trabalhou, ou está trabalhando, ou vem a trabalhar na escola. Porque dificilmente você vai conseguir, vamos supor que mais ou menos na mesma época do ano, muitas escolas devem estar estudando o corpo humano, né? Uhum. Mas nem todas vão conseguir visitar o Museu de Ciências Morfológicas nessa época. Mas visitar depois serve para consolidar, para ajustar a memória dos meninos em relação a isso. Então, eu acho que é algo que o professor tem um material riquíssimo para desenvolver seu trabalho, mas ele precisa de preparação prévia, né? Como se ele estivesse planejando sua aula lá. Faz parte lá do planejamento dele. E Bernardo, talvez o próprio Deu também, porque está ali à frente do Ministério, na concepção desses projetos, né, aí eu estou falando de museus, né, eles já partem também desse princípio, dessa possibilidade? Eu acho que agora sim. Agora eu sim. acho que isso é uma coisa que foi crescendo, se consolidando. Eu acho que todos os museus novos têm um setor educativo para interagir, para ajudar nesse planejamento, para pensar a organização da exposição, né? Então, aquele museu que a gente visitava quando era pequeno, né, que muita informação lá, a maior quantidade de informação possível, né, e numa sequência que às vezes era de uma lógica da disciplina e não pensando no visitante. E como o visitante, acho que em qualquer lugar do mundo, ele é, em grande parte, escolar, é o público escolar, eu acho que todos os novos museus, ou os que estão se adaptando, estão cuidando disso. Né? Esses espaços, desculpa, posso... Claro. Esses espaços, o Bernardo está falando dos museus novos que estão sendo criados com a coisa da interatividade, em geral ainda nas grandes cidades. Sim. Nós temos um problema. Sim. Nós temos 800 e tantos municípios em Minas Gerais. De que espaço nós estamos falando? Né? Tem muitos municípios que não tem. Nós temos municípios em torno, museus de ciência, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos da ordem de 20 ou 30 apenas. Nós temos grande quantidade de municípios Ouro Preto, pequenos, Belo Horizonte, que tem a maior concentração, tem vários, etc. Mas nós temos também muito município pequeno e mesmo de porte médio que não tem esses museus já mais avançados. Mas tem uma biblioteca, tem um museu, às vezes, tradicional da cidade, que às vezes é um museu histórico, mas também que merece uma visita, merece, inclusive, ser estimulado a melhorar para receber as escolas de uma maneira mais adequada. Eu acho que é fundamental os professores também, com essas visitas, fazerem com que a escola cobre dos diversos espaços da comunidade apoio para ela melhorar o seu ensino. Eu acho que esse também é um trabalho importante e difícil. Às vezes o professor fica inseguro, né? Porque ele num espaço que às vezes não está preparado para isso, não tem uma integração com a escola, às vezes o professor se sente inseguro porque vai ser questionado de uma maneira que ele não sabe. Mas aí o professor tem de aprender que uma das coisas mais importantes que o professor tem de falar é não sei. Bom, nós vamos ver agora uma experiência que nós tentamos fazer exatamente nesse sentido. Mandamos uma mensagem para as escolas através do Facebook, dizendo, olha, vamos gravar um programa sobre os espaços não formais do conhecimento. Você tem alguma experiência aí na sua escola? Onde que você visita, onde que você leva seus alunos? E aí os professores, diretores, enfim, mandaram as fotos, né? E a gente tem uma pequena amostra agora.
Nós agradecemos a todas as escolas estaduais de várias regiões de Minas que enviaram fotos para compor esse mosaico que assistimos neste momento. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho.